Amém, gente. Todo mundo abriu aí Êxodo 32? Então presta atenção que nós vamos ler bastante versículo, tá? Ó, a palavra de Deus diz assim: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de vocês, de suas mulheres, de seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e os levaram para Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés, presta atenção, o Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Agora dá um salto, vamos lá, só para completar essa história, vai lá no versículo 15, um pouquinho para frente, versículo 15. A Bíblia diz agora, esse é o momento do encontro de Moisés com o povo. A Bíblia diz assim: em seguida Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as duas tábuas da aliança que estavam escritas dos dois lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus, cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória, nem de lamento de derrota, ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças, e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou, moeu até virar pó. Jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Fecha o olho aí, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de termos esse acesso, Senhor, à Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus fala conosco em todo o tempo, e a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Senhor, e por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor ministre agora conosco, naquilo que está na Tua palavra. Senhor, que a minha voz se cale aqui, Senhor, e que seja o Teu Espírito Santo falando, ministrando, porque eu não tenho absolutamente nada a compartilhar, mas o Teu Espírito Santo é aquele que pode transformar a nossa vida. Por isso, Senhor, o Senhor tem liberdade nesse lugar. Fala, se move, nos transforma, Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode sentar agora, gente. Glória a Deus. Quantos já leram esse texto de Êxodo, capítulo 32? Quantos já leram? Quem não leu vai ler hoje. Fala a verdade, dá uma curiosidade para saber o que aconteceu depois, né? Porque a gente vê aqui que Moisés ficou um pouquinho bravo, só um pouquinho só. Mas olha só, gente, o que eu quero falar hoje é exatamente da palavra que está escrita ali atrás. O que tem de contaminado? Eu quero falar hoje sobre contaminação. E aí, gente, para ficar um pouco mais claro sobre essa questão da contaminação, eu fui pesquisar, eu fui ler um pouco sobre o que é então, o que significa contaminação. E aí, gente, olha só, sabe o que o dicionário diz? Que contaminação é a ação de contaminar. Uau, é muito espiritual, gente. Ó, o dicionário fala assim, aí o que eu tive que fazer? Procurar contaminar. Uau, eu não fui no chat GPT, eu procurei no dicionário mesmo, mas o online, tá bom. Aí, gente, olha só, o significado então de contaminar, olha só, diz assim, que significa alterar ou alterar-se aquilo que é puro ou respeitável. E como que isso acontece? Por contato intencional
ou por alguma peste que pode contaminar alguma coisa. E aí olha só, fala que diz que uma contaminação, ela altera de forma prejudicial aquilo que é puro. Altera de forma prejudicial aquilo que é puro, está escrito no dicionário. E diz assim, ó, altera as condições normais de uma coisa ou de um meio. Contaminar também significa alterar a forma de vida ou de vocabulário pela influência de outros. Ó, significa perverter e corromper os costumes, profanar ou infringir uma lei e uma lei de Deus. Então, gente, olha só, contaminação é uma coisa que é uma palavra que já está no nosso meio, a gente sempre fala e tudo mais, mas é algo perigoso. É algo que quando acontece pode prejudicar a nossa vida, ou pode prejudicar o nosso meio, pode prejudicar um lugar inteiro. Um exemplo de contaminação, eu sei que muitos aqui não vão saber, não vão se lembrar. Tem alguns aqui que podem ser que se lembrem, mas se não me engano é em 1986. Quem aqui já era nascido em 86? Não precisa levantar a mão, estou brincando, gente. Tem uma galera que se manifestou. Ó, em 1986, teve uma explosão lá na Ucrânia, num lugar chamado Chernobyl. Era uma cidade, eles tinham uma usina nuclear lá. E aí, por uma falha humana, rolou uma explosão e vazou radioatividade no ar, contaminou o solo daquele lugar, contaminou várias cidades em volta, os campos não davam mais fruto, ficou assim, não dava mais para morar naquele lugar, tanto que o governo teve que tirar o povo às pressas de lá, porque não dava para ficar, porque aquele lugar estava contaminado de radiação, de radiação, e aí, gente, olha só, além disso, sentiram efeitos dessa radiação, dessa contaminação, até no Canadá. Olha só, então a Ucrânia está aqui, sentiram efeito disso lá no Canadá, do outro lado do mundo praticamente. E aí, gente, esse é um exemplo de contaminação. O problema que aconteceu, as pessoas que ali tiveram acesso, tiveram contato com essa radiação, muitos morreram de câncer, porque a radiação desenvolveu câncer nas pessoas. Olha que coisa terrível. Outro exemplo que a gente tem de contaminação é o que está acontecendo agora. Aqui em Campinas, inclusive, teve uma galera que estava lá em Joaquim Egídio, um bichinho desse tamaninho aqui, que ninguém vê, um carrapatinho, picou, e já morreram acho que 3 pessoas de febre maculosa, por causa da contaminação dessa febre através do carrapato, um bichinho tão pequenininho, inofensivo. Tenho certeza que tem gente que vive cheio de carrapato aí e nem sabe. Misericórdia, né? A pessoa já olha para o lado e fala: meu irmão, se for você e eu tiver com um carrapato hoje que chegar em casa, eu vou orar por você, viu? Mas tem casos também de gente que contamina, às vezes fica mal, fica doente, porque às vezes toca em lugares sujos, depois põe a mão na boca, rola uma contaminação, rola um problema. E também a contaminação, ela pode também se aplicar em ideias que acontecem. Tem uma história também muito conhecida lá nos Estados Unidos, de um cara que chamava alguma coisa Manson. Vocês sabem ou não? Enfim, esse cara chamava Manson, alguma coisa. O Tarantino fez um filme recentemente que conta essa história. Chama Era Uma Vez em Hollywood, o filme. E esse cara, ele era loucão, psicopata, velho. E aí ele reuniu a galera e falou: galera, é o seguinte, mano, a gente tem que fazer o mundo ser nosso. Então nós vamos matar quem é feliz, nós vamos fazer uma loucura. E aí sabe o que aconteceu? Eles começaram a se chamar de família Manson. E aí 3 pessoas dessa família Manson entraram na casa de uma artista, de uma atriz, e mataram ela. E ela estava grávida e mataram até o bebê que estava na barriga dela, e foi um negócio maluco. O cara está preso até hoje. Então o que eu quero dizer é que contaminação também acontece nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, nas coisas que são pregadas e faladas para nós. Isso também nos contamina. E através desses exemplos, eu quero que você entenda que uma contaminação não acontece com uma explosão gigantesca, não acontece só com pragas gigantescas, com coisas malucas que acontecem. Não, a contaminação ela pode acontecer desde algo que
que entra na sua cabeça, como também pode acontecer através de um bichinho pequenininho, de uma explosão, ou seja, muita coisa pode gerar contaminação. E essas contaminações que vão acontecendo, normalmente elas vão progredindo aos poucos até tomarem total o controle da situação. E trazendo para o contexto que nós estamos aqui, o contexto de uma vida cristã, a verdade é que eu e você muitas vezes nos permitimos ser contaminados por algumas coisas, por algumas ideias. Permitimos ser contaminados pelo pecado, e isso vai minando em nós quem de fato nós somos, rouba a nossa identidade, rouba de nós a aliança que Deus fez comigo e com você, rouba de nós a vida que Deus conquistou por nós, quando Ele subiu naquela cruz e morreu, pagou com o próprio sangue a sua vida. Quando nós nos permitimos contaminar, nós vamos deixando isso ir embora. E é exatamente isso que acontece neste texto que nós lemos. É exatamente isso que acontece. Esse texto ele é muito usado para falar sobre o quê? Sobre idolatria. Não é? Mas a verdade é que eu quero ir um pouco mais fundo nele, para que você entenda como a idolatria realmente ela é um problema aqui, mas ela acontece por causa de contaminação, de uma contaminação de pensamento, de identidade que acontece com aquele povo. Olha só para... Perdão. Emocionei. Não, nem... Amém. Só para vocês entenderem, gente, contextualizando aqui o que estava acontecendo. Tinha um povo, o povo hebreu, estava preso, escravo no Egito há 400 anos. 400 anos que aquela galera estava servindo como escrava numa terra que não era deles. Aí, Deus olha para aquele povo e fala assim: eu fiz uma promessa para eles, e a promessa é que eu ia dar uma terra boa para eles. Então eu vou levantar um cara, esse cara chamado Moisés, e Moisés vai entrar lá no Egito, e ele vai ser a minha boca naquele lugar, porque eu vou livrar esse povo que está há 400 anos preso, eu vou livrar eles, vou trazer eles para mim. Vou trazer eles para mim, eu vou liderar esse povo, eu vou cuidar deles, eu vou fazer tudo que eu puder para que eles estejam bem até eles conquistarem a terra que eu prometi para eles. Então Deus vem, liberta esse povo, faz um monte de milagre, abre o mar no meio, o povo passa no meio, os egípcios vêm atrás, o mar fecha. Deus faz uma aliança com esse povo, Deus faz tudo o que Ele podia. E aí chega nesse momento onde Deus chama Moisés para cima do monte Sinai, e ali Deus conversava com Moisés e passava para Moisés quais eram as instruções para o povo, o como eles deveriam fazer, como eles deveriam viver e tudo mais. E Deus está ali numa troca de ideia muito boa com Moisés. O problema é que o povo que ficou lá embaixo achou que Moisés estava demorando demais lá em cima. E aí, enquanto Deus falava com Moisés, o povo lá embaixo trai a confiança de Deus, se reúne, levanta um monte de joias lá, derretem esse ouro, constroem um bezerro, e agora começam a adorar este bezerro. Eles trocaram então o cuidado e a adoração por um Deus que fez tudo por eles, por algo que era característica do povo pagão, característica de povos que não eram o povo de Deus. Eles começaram a viver ali nessa atitude, eles mostraram que eles queriam ser igual aos outros e não iguais àquilo que Deus estava projetando neles. E então, eles trocam então a imagem de Deus, a imagem de Moisés, por um bezerro de ouro. E aí, gente, isso é porque eles se permitiram contaminar com coisas que estavam dentro da vida deles. Eu já vou explicar para vocês. Mas antes de eu explicar, eu quero só que você reflita comigo, sabe por quê? Porque essa liberdade às vezes que nós damos, que o povo deu, melhor falando, essa troca de valores, essa troca daquilo que Deus fez por eles, por agora uma imagem, um bezerro, algo qualquer, essa ideia de trazer
o contexto de um povo que não pertence a Deus, para dentro de um povo que foi comprado por Deus. Não é uma exclusividade só do povo do Egito, dessa galera que nós lemos aqui. Sabe por quê? Porque a verdade é que eu e você, nós, a igreja, o povo, hoje em dia, século 21, em pleno 2023, quem sabe o meme já captou. Em pleno 2023, gente, as atitudes que muitas vezes nós temos são exatamente iguais a desse povo. São exatamente iguais. Nós, cristãos, também muitas vezes permitimos-nos, não permitimos, está certo, né? A gente se permite, nós nos permitimos ser contaminados e corrompidos por coisas que nos afastam de Deus. Nós nos permitimos coisas que minam o Espírito Santo vivo que mora e habita dentro de mim e de você. Muitas vezes nós alimentamos muito mais um pecado, nos alimentamos uma falsa ideia de liberdade muito mais do que alimentamos o Espírito Santo que vive dentro de mim e de você. Nós somos constantemente levados a uma ideia de que hoje nós podemos fazer o que a gente quiser, e aí a gente começa a ser contaminado com ideias que não são as ideias que Deus espera de mim e de você. Porque assim como Deus fez tudo por aquele povo, libertou eles da escravidão, tirou eles de um monte de coisa, fez tudo o que podia para que eles tivessem vida, uma liberdade, e isso Jesus também fez por mim e por você. Mas assim como aquele povo, a gente joga isso fora para viver aquilo que a gente quer. Deus chamou, libertou o povo, deu liberdade para eles serem um povo separado, serem um povo diferente, serem um povo comprometido com Deus, e o povo se contamina e se torna igual aos demais. Da mesma forma, Jesus nos libertou, Jesus nos chamou, Jesus deu vida para mim e para você, e a gente também se permite ser contaminado por coisas que roubam de nós essa vida. E eu quero, em cima desse texto então, trazer alguns exemplos de contaminação, algumas contaminações que esse povo passou, para que você entenda como também nós muitas vezes estamos sendo contaminados. A primeira delas, a primeira contaminação acontece quando nós queremos e permitimos que a nossa carne, o nosso eu, queira as coisas do nosso jeito. Há uma palavra que se usa para esse termo que se chama egoísmo. Diminuindo ela se chama ego. E olhando para esse texto, a gente vê que o que começa a motivar o povo a levantar um bezerro de ouro é exatamente a impaciência, porque eles querem as coisas do jeito deles. Olha só, no texto que a gente leu, diz assim, ó, lá no versículo 1, quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Perdão. E eu não sei se vocês sabem, mas uma das características do povo egípcio é que eles eram politeístas. Sabe o que significa? Eles adoravam muitos deuses. E aí a história, que às vezes romantiza demais, não conta para nós, mas a verdade é que eles tinham muitos deuses, porque quando um não era capaz de fazer alguma coisa, eles corriam para o outro. Sabe por quê? Porque aqui já entrava na cabeça da humanidade, guarda isso que eu estou falando, vocês não são crianças, vocês vão conseguir entender. Já entrava na cabeça da humanidade algo que Satanás estava plantando em nós desde o começo, que é colocar o homem como centro do universo e não Deus. E ao longo da história nós vamos vendo que é isso que vai acontecendo com a humanidade. Mas essa ideia já era plantada aqui, porque quando eles tinham muitos deuses, eles queriam que as coisas acontecessem, os deuses tinham que servir à vontade deles. É claro que eles adoravam os deuses, respeitavam os deuses, os egípcios tinham até medo dos deuses, mas tudo era em prol daquilo que eles queriam, do jeito que eles queriam para eles.
E aí o que acontece? O povo hebreu passou 400 anos vendo esse tipo de atitude, vendo esse tipo de ação, vendo esse tipo de característica de um povo, de como eles adoravam a Deus. Mas quando chega aqui, Deus chama eles para algo diferente. Deus estava, através de Moisés, dando uma direção, Deus estava guiando, Deus estava cuidando. Mas quando demora um pouquinho mais, eles já começam a se rebelar, se levantam e falam: viu, esse Moisés aí, pelo jeito não vai resolver. Levante deuses para nós que nos guiem. Sendo que Deus estava guiando. Mas eles querem outros deuses. Nós queremos ser guiados, Moisés está demorando demais, Deus está demorando demais. Levanta alguém, resolve o meu BO agora. Era isso que o povo queria. Porém, enquanto eles estavam fazendo isso, Deus estava cuidando e dando a direção através de Moisés lá em cima do monte. Ou seja, o que eles queriam, Deus estava fazendo, eles só precisavam esperar um pouco. Mas a verdade, gente, é que aquele povo era impaciente porque se colocava os seus desejos acima de qualquer coisa. E a verdade, gente, é que nós fazemos a mesma coisa. Eu e você vivemos a mesma coisa. Sabe por que eu digo isso? Porque nós vivemos hoje em dia a nossa vida com Deus, na maioria das vezes, colocando o quê? Deus, eu quero. Deus, faz alguma coisa. Deus, fala comigo, mas você fala comigo quando eu quero. Eu chego no culto, eu quero ser tomado pela presença, mas em casa eu tenho outras coisas para fazer. E às vezes Deus está querendo derramar a presença para você em casa, mas eu quero que seja do meu jeito, da minha forma, no meu tempo, com as minhas amizades, tudo do meu jeito. E sabe por quê? Porque assim como aquele povo era influenciado pelos egípcios, hoje nós somos influenciados por um mundo que onde o que mais se ouve é: se você é feliz assim, faça do seu jeito. Se você acha que isso está certo, tá bom. Se te faz bem, amém, não importa. O resto é resto. Importa você mesmo, importa aquilo que você quer. Você que se sente um sapo, seja um sapo. Importa, não importa, seja o que você quiser. E essas atitudes, essas falas vão nos contaminando e vão moldando quem nós somos, de forma que a gente começa, como esse povo, trazer um padrão do mundo para dentro da nossa vida. Eu não estou falando aqui, gente, para gente que não sabe, não entende o que eu estou falando. Mas a verdade é que aos poucos nós vamos vivendo num mundo que a gente vai flexibilizando tanto as coisas, que a gente quer viver na linha, no limite do risco. Isso aqui é pecado? Não, então eu vou fazer. Rasga a página lá de Paulo que diz: aqui tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque às vezes nós vamos abrindo concessões para o pecado entrar na nossa vida, fazendo coisas que nós consideramos não ser pecado, mas que vão prejudicar você. Então, em nome de Jesus, nós precisamos tomar cuidado com essa contaminação, porque às vezes Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, do seu jeito, mas você está pulando etapas, está querendo resolver as coisas do seu jeito, no seu tempo, porque eu sou mais eu sei como as coisas funcionam, em casa todo mundo me respeita, Deus tem que me respeitar também, do jeito que eu sou. E aí, gente, nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Você quer ver um negócio? Eu não ia dar esse exemplo, mas vou dar para a gente pular para o próximo ponto. Tem um monte de gente aqui no nosso meio, cheio de mágoa, cheio de marca, cheio de ferida, sabe por quê? Porque estava doido para namorar e namorou gente que Deus não estava preparando para você. Aí fica machucado, chorando e não sabe por quê. Sabe por quê? Porque fez as coisas do seu jeito, fez as coisas do jeito que você queria. Saiu colocando a tua vontade acima de qualquer coisa, e Deus estava lá falando, não era Moisés, mas Deus estava falando para o Espírito Santo: meu, vai lá, enche essa menina. Aí a menina vai e fica com os caras lá, já era. O Espírito não vai habitar onde tem pecado. A segunda contaminação é quando nós trazemos coisas do passado para a nossa vida. O texto diz que Arão respondeu para o povo: tirem as argolas de ouro das orelhas e das suas mulheres, dos seus filhos e filhas, e tragam para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e os levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu, trabalhou nele, dando-lhe forma de um bezerro.
Olha só que coisa maluca. Essas argolas, esse ouro que eles derretem para fazer o bezerro de ouro, são coisas que eles trouxeram dos egípcios. E eles trouxeram para servir como riqueza e algo que fosse um memorial para eles de onde Deus tinha livrado eles. E aí eles pegam essas coisas do passado que deveriam servir só como um memorial para eles. Eles trazem agora para fazer um novo Deus para eles. Sabe por quê? Porque elementos dessa vida passada, elementos de coisas que nós vivemos no nosso passado, se não servirem somente de algo que nos lembra de onde Deus nos tirou, em algum momento vão ressuscitar em nós alguém que foi liberto por Cristo. O que eu quero dizer é que não tem problema nós temos memoriais do nosso passado, a gente lembrar das nossas coisas, mas nós precisamos cortar o laço com coisas que estavam na nossa vida antes de Jesus, para viver hoje uma vida diferenciada, separada, uma vida de santidade com Deus. Vira e mexe, chega a gente para mim e pergunta: pastor, cara, eu estou assim me encontrando com Jesus, está sendo maravilhoso, e eu estou cada dia mais buscando, eu estou orando e tal. Eu falo: amém, glória a Deus. E como é que está o seu namoro lá? Então, pastor, a gente só não conseguiu parar de fazer sexo ainda. Sim, meu irmão, corta coisa do teu passado. Tem gente que está querendo fluir no espírito fumando. Tem gente que está querendo fluir no Espírito contando mentira para os outros. Tem gente que está querendo fluir no Espírito Santo, viver uma vida com Deus, mas não perde a oportunidade no meio dos outros de ficar fofocando, falando mal dos outros. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: Deus não mora em casa onde quem reina é o pecado. Então guarda isso que eu estou te falando. Nós precisamos cortar o laço com atitudes de um povo que não servia a Deus no passado, mas que agora foi chamado, foi comprado, foi pago um alto preço para que você fosse livre do pecado e vivesse uma vida de santidade. Meu irmão, chega de brincar com a sua vida, chega de brincar com o pecado, chega de viver de qualquer jeito. Está na hora de você bater no peito e falar assim: eu vou assumir essa imagem de alguém que foi comprado por um alto preço, e não se envergonha de viver uma nova vida hoje. Se os meus amigos tudo fuma, eu não estou nem aí, eu não fumo. Se os meus amigos acham careta não fazer sexo antes do casamento, dane-se, eu não vou fazer sexo antes do casamento, porque eu sou fiel a Deus. Corta o laço com o teu passado. A terceira contaminação é quando nós criamos ídolos para nós. Aqui, gente, a situação já começa a ficar um pouco pior, porque preciso respirar. Tá vendo, gente? Eu falo isso, aí minha esposa vai chegar em casa e vai falar o seguinte: tá vendo? Falei para você ir para academia, você não tá indo. Gente, casa é bom. É maravilhoso, né, amor? Te amo, viu? Espera o tempo certo que vocês vão ter um casamento maravilhoso, gente. Ó, terceira contaminação é quando nós criamos ídolos. Aqui a situação já fica pior, sabe por quê? Olha só, o problema, a contaminação que estava pequenininha agora começa a se expandir. Começa a tomar uma forma maior. Olha só, quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte o povo se levantou cedo. Gente, o povo levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram, beberam e se entregaram à farra. Olha que loucura.
Quando nós levantamos ídolos na nossa vida, assim como o povo fez, o povo levantou ídolo aqui. Eles começam agora, gente, a atribuir a esse ídolo, a essa imagem, a essa coisa sem vida, eles começam a atribuir a libertação que Deus tinha feito por eles lá no Egito. Eles falam assim: olha só, estes são os deuses que nos tiraram do Egito. Gente, quando a gente fala de ídolos, o que a gente pensa quando a gente fala de ídolo? A gente pensa no santo. Pensa no santo lá assim, ó, triste. Não é verdade? Mas a verdade, gente, é que um ídolo é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus na nossa vida. Um ídolo é aquilo que a gente coloca como prioridade maior do que Deus na nossa vida. E se tem algo que eu e você fazemos hoje, é colocar alguém acima de Deus na nossa vida. Ou seja, nós criamos ídolos o tempo todo. E sabe qual é o principal ídolo que hoje em dia a gente cria? Eu fiz isso a outra vez que estava pregando, acho que foi a última vez que eu preguei no Nazatim. Pega teu celular aí. Abre a câmera frontal. A galera, velho, não acredito, mano, pastor chato, mano. Abre aí a câmera frontal, vai, sem preguiça. Tá vendo? Vocês falaram que estavam com saudade, eu voltei dos Estados Unidos, agora não reclama. Abre a câmera frontal. Quem que você está vendo aí na sua frente? Fala alto. Fala alto que quem está em casa não escuta. Fala alto, quem que você está vendo? Sabe qual é o principal ídolo que a gente cria hoje na nossa vida? É essa pessoa que você está vendo aí na tela. É você mesmo. A gente adora muito mais hoje o nosso ego. A gente se coloca acima de Deus constantemente. Como eu estava dizendo, a gente vive num mood do que tipo, cara, importa o que Deus vai fazer na minha vida, no meu tempo. Tem gente que se adora de tal maneira, gente, que quando vem para cá está mais preocupado dos outros verem ele adorando do que adorar a Deus. Tem meninos hoje que adoram mais o próprio corpo do que Deus. Como esse povo aqui acorda todo dia às 5 da manhã para ir na academia, para ficar no shape, mas não acorda um dia para orar. Vocês são comédia, gente. Os maromba ficou assim, glória a Deus nada, mano. Você é louco, comprei o whey ontem, mano, tô no... Mas calma, gente, sabe por quê? Porque tem menina que passa mais de 1 hora arrumando o cabelo, passando maquiagem para vir na igreja, e não passa 1 hora na presença do Senhor. Os meninos concordam. Gente, presta atenção, tem gente que hoje que está idolatrando o relacionamento. Tem gente que está idolatrando quem gosta, menina, menino, colocando acima de Deus na vida. Presta atenção, cara. Essa pessoa pode falhar com você. Sabe quem nunca falha com você? Deus. E você está pondo essa pessoa acima de Deus na sua vida. E sabe qual que é o problema? A gente começa a atribuir muitas vezes, eu estava falando da gente mesmo, a gente começa a atribuir muitas vezes aquilo que Deus está fazendo por nós a gente mesmo. Não, sabe por que que meu ministério está indo bem? Porque eu sou bom, porque eu estudo, porque eu leio. No Nazatim hoje eu sou o que mais lê a Bíblia. Só esse ano já li 5 livros. Assim, uau. Uau, você é melhor que Deus então. Para os líderes, gente, isso é perigoso. Porque líder vive batendo no peito falando, eu sou um bom líder. Eu conheço a palavra. O pastor que fica vacilando, viu?
Porque eu sou tão bom, se o pastor vacilar, eu vou para a JNI, ele vai me perder. Eu deveria pregar no Nazatim todo sábado. Ele prega um, eu prego o outro. De tão bom que eu sou. Tem gente que está idolatrando ministério. Tem gente que está idolatrando ferramenta que Deus colocou na mão sua para você servir os outros. Tem gente que está idolatrando isso, achando que isso aqui que é a minha vida com Deus. Não! Tem gente que está idolatrando chamado. Tem gente que está idolatrando, gente, outros ministérios fora daqui. Meu irmão, presta atenção. Eu não sei se você acha que tudo é uma obra do acaso, mas se você está sentado nesse banquinho aqui, meu irmão, é porque Deus te chamou, te colocou aqui para você dar fruto no lugar onde você está. Então pare de ficar olhando para a tenda dos outros, porque lá, às vezes tem gente que está preocupada em dar fruto lá, e você está querendo dar fruto lá e nunca vai dar fruto lá, porque o seu lugar é aqui, meu irmão. Mas a gente está idolatrando os outros, deixando Deus de lado. Vamos dando a glória que é de Deus para outras pessoas. Amém, a última coisa para eu acabar. A quarta contaminação é quando nós dedicamos paixão para as coisas erradas. É quando a gente fica cego, e agora já num problema macro, a gente é totalmente dominado por aquilo que nos contaminou. No versículo 19 que a gente leu, diz assim: quando se aproximaram do acampamento, estava descendo Moisés e Josué. E aí diz o seguinte: quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças, e ficou furioso, jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Só que eu não sei se você reparou no que a gente leu, que quando o povo estava levantando o bezerro de ouro lá, quem avisa Moisés o que estava acontecendo? Quem que foi? Quem foi? Quem? Deus. Deus falou assim: Moisés, não é por nada não, mas desce lá, porque o povo levantou um bezerro e está adorando. Aí, gente, Moisés desce. Então, sabe o que eu quero dizer? Que quando ele desce, ele já sabia do bezerro, ele já sabia que o povo estava fazendo coisa errada, ele já sabia que o povo estava adorando quem não deveria adorar, ele já sabia. Mas a Bíblia diz que quando Moisés chega e vê o povo, ele fica tão em choque, tão revoltado, tão nervoso, que ele pega as tábuas que Deus tinha escrito com o próprio dedo. Mas você tem noção do que é isso? Deus tinha escrito na tábua o que ele queria, o próprio Deus. Meu irmão, eu não consigo nem imaginar como que seria isso, Deus escrevendo alguma coisa que depois fica na sua mão. A Bíblia diz que quando ele chega lá, ele fica tão chocado, tão revoltado, que ele pega essas tábuas, ele joga no chão e quebra as tábuas daquilo que Deus tinha feito. Sabe por quê, gente? O que choca Moisés não era aquilo que ele já sabia, não era o bezerro, não era o povo estar lá festejando, não era, sabe o que era? Era a paixão com qual o povo fazia isso. Sabe por quê? Porque Moisés provavelmente não tinha visto nunca isso, do povo com Deus, mas agora estava vendo o povo festejando, o povo dançando, o povo fazendo alguma coisa diante de alguém, de uma imagem que não tinha valor nenhum. As danças, gente, a festa, era um sinal íntimo deles, natural deles, de que havia paixão por aquilo que os havia contaminado. E o que acontece é que quando Moisés joga as coisas no chão, tudo aquilo que Deus tinha feito é perdido. A tábua que Deus tinha escrito é perdido agora. E a verdade, gente, presta atenção nisso, é que quando nós dedicamos mais intensidade e paixão nas coisas que nos contaminam, para os nossos ídolos, para nós mesmos, para as coisas que não têm a ver com Deus, quando nós dedicamos intensidade, paixão e tudo mais, assim como aconteceu com aquelas pedras que Deus tinha feito, tem coisa que Deus fez por nós que está sendo quebrado, está sendo jogado fora, está sendo jogado no lixo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Paixão e intensidade tem a ver, sabe com o quê? Com adoração.
O que eu quero dizer é que tem gente que está adorando muito mais aquilo que está contaminando e te afastando de Deus, do que adorando a Deus. Tem gente que não consegue cantar um louvor. Tem gente, os ministros têm que ficar aqui, parece que implorando para você cantar, implorando para você adorar. Sendo que a verdade, gente, posso ser sincero com vocês, nós não precisávamos de ninguém aqui em cima. Nós não precisávamos do Levi, não precisava da Ágata, não precisava de mim, porque nós estamos aqui para adorar a Deus. Mas a gente tem que ficar mendigando para você adorar a Deus. Mas quando você está em outro lugar, quando a coisa é com você, parece que a gente solta, se tiver aí, solta Baby do Justin Bieber para vocês verem. O povo vai se levantar, vai cantar, vai dançar, vai pular, vai se alegrar. Aí vem os tontos cantar aqui, ninguém canta junto. Deixa eu te falar, a adoração sua não depende deles não. A adoração sua depende de você. Mas você tem dedicado mais paixão para quê? Para Deus? Ou para os ídolos que foram criados dentro de você? Gente, presta atenção. Essas contaminações estão trazendo para dentro de você destruição. Estão quebrando a aliança sua com Deus. Estão quebrando aquilo que Deus já fez na sua vida, como as tábuas. Estão quebrando, jogando fora. Tem um monte de coisa acontecendo, cara. Satanás está roubando sua identidade por causa disso. A Bíblia diz lá em Gálatas que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. E na igreja está cheio de gente triste. Sabe por quê? Porque está permitindo Satanás roubar a identidade. Meu irmão, presta atenção. O tempo pode passar, a época pode mudar, tudo pode mudar. Há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, não tinham as coisas que tem hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus não muda, Deus não muda, aquilo que Deus espera da gente não muda. Então para de trazer coisa que está contaminando para dentro da sua vida e achar que está tudo bem viver uma vida mundana dentro da igreja, porque enquanto mais a gente deixar isso contaminar a gente, menos Deus a gente tem. E eu duvido que alguém que está aqui porque não quer ter uma vida com Deus. Então se você está aqui porque quer ter uma vida com Deus, está na hora de você começar a se perguntar isso aqui: o que tem me contaminado? Fique em pé, por favor. Olha só, eu vou ser rápido agora, tá? Olha só. Lá no versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: Moisés tomou o bezerro que haviam feito. Sabe o que ele podia ter feito, gente? Ele podia ter derretido aquilo, pegado todo o ouro e ficado com a riqueza para o povo. Mas aquilo era fruto do passado. O que Moisés faz? Ele tomou o bezerro, queimou o bezerro, moeu o bezerro até virar pó. Porque se tem algo que rouba a presença de Deus, se tem algo que está roubando aquilo que Deus é para mim, na minha vida, meu irmão, não dá a oportunidade disso ficar vivo não. Tem que ser moído até virar pó e ser pisado e nunca mais roubar o espaço de Deus na sua vida. Então a pergunta, gente, que eu quero fazer para todos nós aqui, e eu me incluo nisso, é: o que tem te contaminado? O que tem atrapalhado a sua vida com Deus? O que tem roubado o espaço que é de Deus no teu coração e colocado ideias erradas? Porque talvez, gente, o que você precisa fazer hoje, e é uma decisão muito pessoal aqui, não depende de mim, não depende de ninguém não, gente, presta atenção nisso, é algo pessoal. Porque o lugar onde a presença de Deus habita hoje é no teu coração e no meu, é algo individual. Mas talvez o que você precise hoje fazer
é exatamente o que Moisés fez: destruir esses ídolos, destruir o que tem contaminado, destruir aquilo que está do passado dentro da sua vida, mas que ainda está se levantando, tomando forma. E fazer um compromisso com Deus nessa noite, de falar: Senhor, eu não vou deixar mais nada me contaminar, eu não vou deixar mais nada roubar a glória que é tua, eu não vou mais perder nenhuma oportunidade que eu tenho de te adorar com paixão, com intensidade, não porque eu mereço, não porque eu sou bom, nada disso, é porque o Senhor merece a minha adoração, e a minha adoração ainda é pouquíssimo, gente. Então, em nome de Jesus, aí no seu lugar, fecha os olhos agora, todos que estiverem aqui, com temor diante de Deus, fecha os olhos agora. E se você nessa noite precisa destruir alguns ídolos, alguma coisa que tem te contaminado, que está no teu coração, seja um pecado, seja uma ideia errada, seja algo, seja até mesmo uma pessoa que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida, seja o seu ego, seja você mesmo, em nome de Jesus, faça aquilo que Moisés fez naquele dia e destrua hoje, para que a aliança com Deus seja refeita e a sua vida comece agora a ser diferente, a prosperar e ser agora um canal e um lugar onde a presença de Deus habita. Se é com você que eu estou falando, meu irmão, sai do seu lugar e vem aqui até o altar.